O essencial da literatura de cada estado vai hoje ao Rio Grande do Sul. E o convidado para expor o cânone da literatura do Rio Grande do Sul, ficção, é o professor e escritor Cassionei Petri. Professor Cassionei é natural de Santa Cruz do Sul, onde reside, mestre em letras, contista, ensaísta, romancista, nome frequente nas páginas de jornais do Rio Grande do Sul. Ele tem como última obra publicada Desvarios entre Quatro Paredes, um romance. Boa noite, Cassionei. Boa noite. Ale- Alegria tê-lo aqui conosco para falar desse tema palpitante que é a prosa de ficção do Rio Grande do Sul. Fique à vontade para fazer a sua exposição. Obrigado pelo convite, um prazer ser lembrado para representar o Rio Grande do Sul, né, nesse projeto aí. E falar da literatura do Rio Grande do Sul é falar de uma literatura. A gente poderia, muitas pessoas dividem, né, literatura gaúcha, e literatura sul-rio-grandense, né? Porque quando se fala em literatura gaúcha, se lembra muito o homem do campo, as coisas que têm a ver com o campo, com aquele gaúcho mesmo, às vezes meio estereotipado, com sotaque pilcha e etc. E que é uma coisa muito forte nos CTGs, né, nos centros de tradição gaúcha, onde há muita declamação de poesia, e tem bastante a trova, a narrativa em forma poética, né? Diversos, né, os pajadores, enfim, grandes nomes nesse sentido, né? É muito forte, então, essa literatura gaúcha, alguns falam também em gauchesca, enfim, né? E é a literatura sul-rio-grandense, então seria a literatura daqueles que são gaúchos, né? Nasceram, são gaúchos, e isso a gente, eu acho que o cânone um pouco mostra isso, e a história da literatura sul-rio-grandense mostra isso, que a gente se adona de algumas pessoas de fora que vêm para o Rio Grande do Sul e se tornam gaúchos. Para a gente é um autor do Rio Grande do Sul. O Guilhermino César, por exemplo, né, que foi um grande historiador, crítico, literário, ele foi trabalhar, mineiro, né, foi trabalhar na URGS, e hoje a gente pega para a gente, assim como se fosse, né, um grande crítico literário gaúcho, né? E assim a gente poderia elencar outros nomes nesse sentido, né? Então, a literatura sul-rio-grandense, né, que eu vou tratar um pouquinho mais, seria isso, de autores que nasceram aqui no Rio Grande do Sul, que fizeram uma obra que, às vezes, tem um pouco desse pé no campo, né, das questões do campo, mas também urbano, né? Então, que nasceram aqui ou que nasceram em outros estados, mas aqui se estabeleceram, né? Eu acho que até os nomes que eu vou falar aqui, todos eles nasceram no Rio Grande do Sul, mas haveria muitos outros nomes para elencar que a gente considera gaúcho mesmo não morando aqui. E quando os autores gaúchos vão para fora, né, vão morar em outros lugares, né, nós colocamos também eles ainda como escritores gaúchos, né? Isso é uma coisa que foi muito forte. Um exemplo desses autores, né, o Dionísio da Silva, que, se não me falha a memória, ele é catarinense e tal, mas como ele deu aula durante muito tempo no Rio Grande do Sul e escreveu bastante obras aqui, a gente acaba se adonando dele como escritor gaúcho também, e ele gosta um pouco disso, né, quando ele fala sobre o assunto. Então, tem essa questão, né, literatura gaúcha, gauchesca, sul-rio-grandense, literatura do Rio Grande do Sul, enfim, né, e a literatura do Rio Grande do Sul, ela foi muito forte durante bastante tempo. Nós poderíamos dizer que nós tínhamos um sistema literário no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos, eu estou falando no passado mesmo, né? Nós tínhamos um sistema literário muito forte no Rio Grande do Sul, de autores que conseguiam publicar aqui, se divulgar aqui e vender aqui, serem lidos nas escolas, serem trabalhados nas escolas. Todo um sistema de editoras, grandes editoras aqui, que publicavam os autores daqui.
Algumas ainda, uma pelo menos está aí na ativa, uma das grandes editoras do Brasil, que é a LPM, né? Surgiu ali dos anos 70, que agora até está sediada, acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, até saiu a sede do Rio Grande do Sul, porque já não tem mais aquele ar local como tinha, né? Ela está trabalhando muito com outros autores internacionais, enfim, né? Ganhou um outro patamar. Mas se a gente pegar um pouquinho mais no passado lá, que a gente vai falar aqui, por exemplo, do Érico Veríssimo, né? Nós temos a Editora Globo. Aí vamos falar, a Editora Globo do Rio de Janeiro, lá das organizações Globo. Não, a Editora Globo, quando surgiu no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, através da revista Globo, do Globo, né? Foi muito forte também, e que publicou autores, e tinha lá, inclusive, na sua redação, o Érico Veríssimo, né? E é a Editora Globo, em Porto Alegre, né? Tinha a livraria do Globo também, uh, publicou traduções, né? Fez uma das grandes editoras ali, junto com a José Olímpio, eu acho, naquela época, os anos 30, 40, 50, 60. E aí depois, mais tarde, né, a Globo foi pegando, assim como pegou o jornal Globo, né, a TV, enfim, aí acabaram incorporando, né, compraram também a Editora Globo, né, então hoje a Editora Globo, lá com seus selos, como a Biblioteca Azul, enfim, está no Rio de Janeiro, mas surgiu, né, no Rio Grande do Sul. Então, as editoras, o IEL, né, o Instituto Estadual do Livro, muito forte nos anos 70 e 80, ainda tem um papel muito forte, o Instituto Estadual do Livro, a partir de projetos como o autor presente, que os autores vão para as escolas falar sobre suas obras e tal. Ainda é muito forte, mas não é como era antes, né? E aí tinha editoras, né, nos anos 80, a gente pode falar da Mercado Aberto, antes ainda a editora Movimento, teve a editora Sulina, né, uma porção de editoras que publicavam os autores aqui. Então, nós líamos, éramos publicados aqui, éramos lidos aqui, e praticamente não precisávamos do eixo São Paulo, embora alguns, né, conseguissem, né, como a gente usa muito a expressão, atravessar uma pituba, né, que é o que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, né, o Rio, atravessar uma pituba, ou seja, partir lá para cima, né, nós não precisávamos disso, né. Os jornais, né, como o Correio do Povo, a partir do seu caderno de sábado, que era até conhecido nacionalmente, muitas pessoas publicavam, surgiam ali. A Zero Hora, por exemplo, durante muito tempo, encartou o caderno Cultura, né, que publicava autores e divulgava as obras. Então, eu vou falar, a partir da cultura, né, vou falar eu como leitor, eu fui conhecendo a literatura do Rio Grande do Sul pelos jornais, pelos cadernos culturais, que hoje estão muito fracos, né, no Brasil inteiro, com raríssimas exceções. Fui conhecendo pelo jornal, que falava bastante de autores daqui, e também pela escola, que trabalhava com autores aqui do Rio Grande do Sul. Então isso foi muito forte, tá? A gente ainda pode acrescentar a Feira do Livro de Porto Alegre, que ainda é forte, mas já não tem mais o mesmo peso que tinha antes. O Instituto Estadual do Livro, por exemplo, publicava fascículos. Esse nomezinho aqui, ó, o Luiz Antônio de Assis Brasil, falando Assis Brasil, o pessoal do Piauí já, né, lembra do Assis Brasil, grande autor aí de Os que Bebem como os Cães, né? E aqui nós temos o Luiz Antônio de Assis Brasil. Tem gente que acaba muitas vezes confundindo, assim, quando vai pesquisar, né? E esse aqui é um fascículo que o Instituto Estadual do Livro publicava, esse que só um dos vários fascículos, em que divulgava as obras dos autores, isso era distribuído nas escolas, e a gente ficava sabendo de resumos, de artigos desses autores, né? Enfim, uma porção de coisas fez com que a literatura do Rio Grande do Sul fosse muito lida, os autores publicavam e eram muito lidos, se tornavam best-sellers na Feira do Livro de Porto Alegre, né? O Charles Kiefer, o próprio Assis Brasil, José Guimarães, enfim. Temos ainda o capítulo que poderíamos falar, né, da Jornada de Passo Fundo, Jornada Literária de Passo Fundo, que também foi um marco assim, da literatura brasileira como um todo, de vários autores descendo para Passo Fundo, também é uma coisa que acabou, né, mas era muito forte. Né? Poderíamos elencar uma porção de coisas. Então, assim, ó, a literatura do Rio Grande do Sul, ela era praticamente autônoma. Era, porque não é mais. As editoras, como eu falei agora há pouco, por exemplo, a Mercado Aberto, ela acabou. A LPM, como eu disse, ela agora se transformou numa editora nacional. Pequenas editoras que haviam aqui e que publicavam autores também acabaram fechando. A WS Editor
recentemente nos deixou, o Valmor Santos, que era um grande artífice da cultura do Rio Grande do Sul, que era outro, foi outro que ajudou a dar essa autonomia com a sua editora, WS Editor, publicando autores daqui, e com o jornal, o Blau, né, que também era a revista literária Blau, né, que também era algo fundamental. Então, eu estou elencando algumas coisinhas porque vão surgindo, porque eram muitas coisas, né, que havia aqui no Rio Grande do Sul. E eu do interior, né, acho que é importante frisar isso, né, Santa Cruz do Sul, cidade do interior, no coração, no meio do Rio Grande do Sul, de cultura alemã, e aí por isso tem uma cultura muito forte, assim, né, as questões culturais são muito fortes aqui na minha cidade. Um dos nomes que eu vou colocar aqui depois no nosso cânone é da minha cidade, não é puxar a brasa, né, como a gente diz aqui para minha cidade, mas porque é um nome importante. E então eu aqui no interior, na época ali que eu me tornei leitor, nos anos 90, né, uh, uh, eu tive acesso a partir, né, não havia internet, não tinha acesso a partir dos jornais, a escola, e eu então conheci muita coisa, né, nessa era pré-internet do Rio Grande do Sul. Então, coisa que hoje, com a internet e tudo mais, a literatura gaúcha, a literatura do Rio Grande do Sul não é mais a mesma. Tá? Na- os, nós não lemos mais muito autores gaúchos, tem, claro, obviamente, muitos autores surgindo, eu estaria dentro desse bolo todo aí, mas nós não temos mais essa autonomia aqui, embora tenha editoras pequenas que publicam autores daqui. Então, eu, por exemplo, sou publicado pela editora Bestiário, que também tinha uma revista digital que também publicou muitas coisas, né? Então, também um outro capítulo aí de várias coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, era uma coisa autônoma. Nós criamos aqui uma série de cânones, por isso que quando me colocaste ali a questão de autores, né? Eu pensei, mas são poucos autores, então vou colocar alguns, mas não adianta, vou acabar citando muitos outros, porque eram muitos escritores, com muitos leitores, com muitas oportunidades de publicação, muitas editoras, muitas revistas literárias, muita coisa que hoje uh, isso acabou. A gente não vê mais essa autonomia da literatura do Rio Grande do Sul, do meu ponto de vista, né? Não tem mais aquela coisa. Não me lembro. Teve um escritor uma vez que falou, um escritor gaúcho, que quando estava nas feiras literárias, nas bienais, aí lá no eixo São Paulo, no centro do país, enfim, eles diziam que tinha inveja do Rio Grande do Sul. Ah, nós temos inveja de vocês aí, porque vocês são líderes, vocês têm editoras aí, não precisam ser publicados pelas editoras do Rio São Paulo, pela Companhia das Letras, Record, não, porque vocês têm grandes editoras aí, vocês têm jornal. Então as pessoas tinham inveja da gente. Hoje, com certeza, não tem mais. Não tem mais inveja do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nesse sentido, ainda, embora tenha uma literatura forte, bons autores estão surgindo, muitos autores estão surgindo, não tem mais aquele peso que tinha antes, né? Mas aí, então, vamos me centrar um pouquinho mais então, agora nesses autores, né? O que seria o cânone, né, da literatura gaúcha? Para sorte minha, eu fui escolhido, me escolheu para falar sobre a prosa. Até um pouco porque eu sou mais do campo da prosa, obviamente, também, mas porque daí, se fosse colocar poesia, bah, daí o leque aumentaria ainda muito mais, né? E aí voltaria lá para o romantismo e tudo mais. Mas na prosa, né, do Rio Grande do Sul, a gente começa a falar, e se a gente colocar ali as escolas literárias, né, essa criação ali da USP, do pessoal de São Paulo, que é o pré-modernismo, né, que é um limbo ali entre a literatura do século XIX e a literatura do século XX. Quando eu dava aula, que agora eu estou um pouco afastado da literatura na escola, né, no ensino médio, atualmente estou dando aula de língua portuguesa para o ensino fundamental e língua espanhola para ensino fundamental e ensino médio. Nos últimos tempos eu não estou dando aula de literatura, mas há pouco tempo eu dava aula de literatura e falava das escolas literárias, que nós somos obrigados a, de certa forma, falar, né? Sempre dizia para os meus alunos, por que nós temos um pré-modernismo, né? Lá em Portugal não tem esse pré-modernismo. Aqui nós temos por quê? Porque imagina o seguinte, poxa, uh, pegando ali o realismo, né, era Rio de Janeiro, parnasianismo, Rio de Janeiro, simbolismo Rio de Janeiro, antes lá o arcadismo Minas Gerais, o barroco era Bahia, onde é que estaria São Paulo nessa história? Aí se fôssemos colocar o modernismo
a partir de 1900, daí teria que colocar o Cruz da Cunha, carioca, embora tenha publicado, né, no estado de São Paulo. O, o, o Lima Barreto, carioca. Augusto dos Anjos, lá paraibano, né? O Augusto dos Anjos, né? Não fugiu, né? Mas não é do eixo de São Paulo, na área de São Paulo, né? E aí, bom, onde é que ficaria São Paulo? O Monteiro Lobato é de São Paulo, que é colocado dentro desse pré-modernismo, mas o Monteiro Lobato era do interior de São Paulo, não era da capital de São Paulo, né? E aí então o pessoal, acho que de São Paulo meio que criou essa ideia, não, vamos colocar o modernismo começando na Semana de Arte Moderna, que é em São Paulo, e todos aqueles outros grandes autores que já seriam modernos, né, foram colocados nesse limbo ali que é o pré-modernismo, né? E aí desses autores do pré-modernismo, aí nós temos o que a gente pode começar como cânone, né, da prosa do Rio Grande do Sul, que é o Simões Lopes Neto, né? Simões Lopes Neto, ele é respeitadíssimo, foi respeitadíssimo, né, no Brasil todo, o maior, talvez considerado por muitos, né, o maior romancista do século XX no Brasil, João Guimarães Rosa, sempre disse que a influência dele foi o Simões Lopes Neto, né? De Pelotas, né, o Simões Lopes Neto, principalmente com contos gauchescos, aí quando eu falava antes da questão da literatura gaúcha, gauchesca sul-rio-grandense, esse nosso cânone começa com um livro chamado Contos Gauchescos. Aqui nesse volume tem Lendas do Sul também, e é o da LPM Pocket, né, a gente falando da questão das editoras. Mas Contos Gauchescos começa então, são contos, embora enfeixados ali na figura de um narrador, daquele narrador que está sentado no seu lugar, e as pessoas estão passando, ele está contando histórias, que é o Blau, né, o Blau Nunes, né? E ele conta as histórias que ou ele vivenciou, ou ele ouviu falar, né? Ou ele presenciou. As histórias vão nesse sentido. Aí são histórias que têm um linguajar do campo, né? Um linguajar o gauchesco mesmo, com histórias envolvendo cavalos, o jogo do osso, as prendas, a música. Ele, inclusive, né, ele foi um organizador do cancioneiro Guasca, né, que são as canções do Rio Grande do Sul, né, em outro volume, assim como ele, ele fixou as lendas do Sul também, né, de uma forma escrita em prosa, enfim. Depois, mais adiante, casos do Romualdo, também histórias, né, causos pitorescos da, do Rio Grande do Sul, mas é em contos gauchescos em que ele vai aprimorar a linguagem. É isso que o tornou ele importantíssimo na literatura brasileira. Então, eu estou colocando aqui alguns autores, vou colocar justamente que, né, que ultrapassaram aqui o Rio Grande do Sul, e o Simões Lopes Neto é o que abre o nosso cânone, dentro do que a gente chamou ali, do que chamam, né, de pré-modernismo, mas já é um escritor, né, moderno, embora falando de um Rio Grande do Sul arcaico, né, do século XIX, com todo o linguajar do século XIX e campeiro, né, do campo, enfim, da campanha, mas e aí é o que o torna fundamental, de falar de questões humanas, de falar de questões da existência humana, dos conflitos do ser humano. E aí que entra, né, a grande diferença dele para outros autores que talvez antes já escreviam alguma prosa no Rio Grande do Sul, mas que tinha muito aquela coisa só do telúrico, do campo, do bucólico, sem falar muito das questões humanas. Então, nos contos do Simões Lopes Neto, ele trata dessas questões humanas, da complexidade humana, da tristeza, da traição, né? Destaque, por exemplo, para o 300 Onças, tá? Correreguada, No Manantial, enfim, várias histórias. Então, nosso primeiro nome aqui é o Simões Lopes Neto, que faz essa ponte, então, digamos assim, né, desse Rio Grande do Sul do campo, desse linguajar gaúcho e tudo mais, tá? E aí, ele teve essa obra pequena, assim, né, relativamente pequena, mas grande, que influenciou, como eu disse antes, né, o João Guimarães Rosa nessa questão da linguagem. O segundo nome que eu quero colocar no cânone já vai ser, então, essa virada do campo para a cidade, a narrativa urbana. Alguns colocam
o Érico Veríssimo, né? É verdade, de certa forma, né? Mas talvez o primeiro ali, o que foi mais fundamental de colocar essa questão urbana e ainda e trazer esse lado da contradição humana, das questões humanas, que é fundamental para a literatura. Esse, talvez o primeiro nome seja o do Dionélio Machado. Tá? Dionélio Machado com os livros de contos um Pobre Homem, né? E com o fundamental Os Ratos. Né? Eu tenho essa edição aqui bem antiguinha, da editora Bells, tá? Mas ele tem várias outras edições, né? Até porque é adotado em vestibulares em todo o país, então é outro autor que ultrapassou, embora só com essa obra, né? Ele tenha ultrapassado suas outras grandes obras que ele tem ficaram meio em esquecimento. Talvez pela linguagem, é um escritor bem denso, mas os Ratos ele consegue fazer esse equilíbrio, né, da densidade da linguagem, porque trata de uma questão bem humana ali, que é o Nazianzeno, né, que busca pagar a conta do leiteiro, porque se não pagar a conta, o leiteiro não vai deixar de deixar o leite, não vai deixar o leite na próxima manhã, e o filho dele está precisando de leite e tal, e ele está sem emprego, né? A tentativa dele de buscar esse dinheiro, né, durante 24 horas, uma história que gira em torno de 24 horas, quando ele acorda ali com o bilhete ali do leiteiro, até lá no final, quando, ao deixar o dinheiro embaixo das garrafas de leite, ele começa naquele momento de vigília, né, a pensar que ratos estão comendo aquele dinheiro, daí o título Os Ratos, né? Então, uma obra importantíssima da literatura brasileira. Então, eu trouxe até agora assim, dois autores, os autores que eu vou trazer desse cânone são os que são também do cânone nacional, né? Embora poderia discutir essa questão do cânone, mas enfim. Se não me falha a memória, tá? Os Ratos, ele teria que consultar para ter certeza, mas só me lembrando, o Dionélio Machado dividiu um prêmio com o Érico Veríssimo, inclusive, um prêmio muito importante nacional. Né? Acho que foi com Música ao Longe, do Érico Veríssimo, uma coisa assim. Aí, falando do Érico Veríssimo, para mim, é o maior escritor da literatura do Rio Grande do Sul. Tá? Para muitos alguns discutem porque como ele foi muito popular, né? Ele quase que rivalizou com o Jorge Amado na popularidade durante muito tempo, né? O autor traduzido para centenas de línguas, com adaptações para televisão, para o cinema, né, um contador de histórias nato, e por isso, por ser um contador de histórias e por ser popular, assim como Jorge Amado, alguns da crítica, né, viravam a cara, enfim, mas é um cara que influenciou nada mais, nada menos que Gabriel Garcia Marques, os 100 Anos de Solidão, ele fala isso, né, que é o Érico Veríssimo, né. O Érico Veríssimo, ele começa com uns contos, os fantoches, pequenos contos, assim, um pouquinho mal construídos, assim, meio... Estava engatinhando, assim. Aí começa com Clarissa, né? Começa com Clarissa, que aí traz junto, por isso ele está junto ali com o Dionélio Machado, de trazer essa urbanidade, né? De trazer a história se passando em Porto Alegre, né? Nas pensões de Porto Alegre, ali nos anos 20, 30. E a Clarice vai inaugurar uma série, assim, que tem... gira em torno da personagem Clarissa, tem Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, enfim. Outro livro que trata dessa urbanidade muito forte dele, que eu gosto muito, é Olhar e os Lírios do Campo, que se tornou popularíssimo, novela e tudo mais, né? E que eu confesso, uma vez eu cheguei a chorar, assim, lendo. Então, aquela coisa, até muitas vezes meio piegas e tal, mas era um contador de histórias de excelência. Tanto que em Caminhos Cruzados, o Resta Silêncio, ele vai trabalhar. Então, ele não era só um contador de histórias, ele se preocupava com a técnica, que ele vai trabalhar com um ponto e contraponto, que ele diz, né, que é influenciado pelo Aldous Huxley, é, no romance, né, o contraponto. Então, ele tinha essa preocupação de trabalhar com a técnica, não era só um contador de histórias. Ele fazia isso com uma técnica, com um trabalho muito apurado. Então, se alguém falar, o Érico Veríssimo é só contador de histórias, não era. Aí o grande livro dele, né, os grandes livros, que é uma série de livros, né, que são intitulados O Tempo e o Vento, que é o que influenciou
o livro que influenciou o Gabriel Garcia Marques, né, dito por ele próprio em entrevistas, enfim, né, O Tempo e o Vento, que no início se chamaria O Vento e o Tempo, né, nos manuscritos iniciais, quando ele apresentou para a editora, era o Vento e o Tempo. É das maiores obras da literatura universal, sem sombra de dúvida, né? E aí, o Érico Veríssimo, que era o cara ali trabalhando na questão urbana, e aí ele vai então para o campo, né? Ele inventa uma cidade, Santa Fé, no interior do Rio Grande do Sul, uh, pegando a história do Rio Grande do Sul, 1725 até 1945, né? Então tem história, fala sobre a colonização alemã, fala sobre questões do campo, fala sobre política, né? Tem a rivalidade entre famílias, tem uma porção de temas, é que a gente chamaria, né, de romance total, tem de tudo ali, tem técnica, né, porque ele começa narrando a história em 1893, quando tem o cerco ao sobrado, ali na época da Revolução Federalista, aí ele volta para o passado, e aí ele vai intercalando esses flashes ali que acontecem no sobrado. E o que eu acho mais fantástico assim, que ele fez e que não se fazia muito, né, que é essa questão do meta-romance, a meta-literatura, o que, mais uma vez, mostra que ele não era só apenas um contador de histórias, né? Quando lá no final, né, no último volume do Arquipélago, né, o primeiro é o Continente, depois o Retrato, aí por fim o Arquipélago, uh, como vou dizer assim, ele inicia, as palavras que iniciam o romance, o Continente, são as palavras que vão fechar depois, né, o Arquipélago, né, é o ciclo, né, se fecha, o eterno retorno, né, e é o personagem, né, o escritor, que seria um alter ego do Érico Veríssimo, que escreve a obra. Então, aí depois, né, nós temos o Incidente Antares, mais uma vez espetacular, fazendo uma história de mortos-vivos aí na literatura brasileira. Então ele se filiou de certa forma também o realismo fantástico, né, com o Incidente Antares, né, que é a história dos mortos que saem ali dos seus caixões, porque estavam insepultos devido a uma greve de coveiros, e eles começam a contar os podres da cidade, né, onde tem uma cena fantástica, assim, né, narrada, em que as pessoas estão ali, os mortos estão ali no coreto para falar sobre os podres, né, da cidade, cada um ali contar os segredos, enfim, e como eles já estão alguns dias eles insepultos, né, o cheiro tá, tá, tá surgindo ali, aí vem o vento, as pessoas em volta nas árvores, ele começa a sentir aquele cheiro, é espetacular, assim, né, o Incidente Antares é uma obra fenomenal, né? Enfim, a gente ficaria um monte de tempo, bastante tempo para falar sobre a obra do Hélio Veríssimo. Mas fique claro, eu gostaria de frisar isso. Ele não era só um contador de histórias, era um escritor que se preocupava também com a técnica literária, enfim. Foi um escritor completo, o Érico Veríssimo. Eu não coloquei no cano, né? Até quando eu estava agora procurando ali algumas coisas do Caderno Cultura da Zero Hora, encontrei ali, né, uma reportagem sobre o analista de Bagé, né? Então, o filho do Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, também poderia entrar nesse cânone, né? Só que daí ele escreveu crônicas, embora tenha escrito alguns romances também, né? E a crônica é um gênero, embora seja talvez o gênero mais lido durante muito tempo nas escolas, né, do Brasil pelos leitores brasileiros, né? E o Luiz Fernando Veríssimo se tornou esse best-seller, né, com a crônica. Também poderia estar, né, o filho do Érico Veríssimo nesses cânones aí. Eu quero falar de um autor, e aí nós falava da jornada literária de Passo Fundo, né, ele foi um autor importantíssimo nesse sentido, que é o Josué Guimarães, que eu acho que é um escritor que, durante algum tempo, ele foi lido fora do Rio Grande do Sul, e foi editado pela José Olímpia Editora, inclusive, né? E é um escritor, acho que merecia ser retomado, assim, ser relido, digamos assim. Que é um escritor também fenomenal, também sofre um pouco com o que sofreu o Érico Veríssimo ao ser chamado de contador de histórias, mas era também um cara que se preocupava com a técnica, se preocupava com escrever. Quando eu falo de literatura, né? Claro, literatura também é contar uma boa história. Mas se é só para contar uma boa história, nós temos o cinema, hoje em dia nós temos os streams, temos aí as séries, enfim, que se conta boas histórias. Então as pessoas que querem só ouvir uma boa história vão assistir streaming, é inevitável.
Mas a literatura, além de se contar uma história, é como se conta. A literatura é a arte da palavra, é a expressão verbal artística de uma experiência humana, né? Os conceitos que a gente vai pegando aí dos autores, né? Entre eles esse conceito eu gosto muito de pegar do Salvador D'Onofrio, né? A experiência verbal artística, a expressão verbal artística de uma experiência humana, né? É por isso que eu falo das contradições humanas, enfim. Então, também é trabalhar com isso, né? O meu conceito de literatura vai ser nesse sentido, de contar uma história, falando em prosa, né, ficção, mas com um trabalho artístico com a palavra. Elaborar a palavra, elaborar a narrativa, né, para buscar um efeito naquela pessoa que vai ler. Então, esse escritor aqui não é apenas um contador de história, ele também se utilizou bastante de técnicas e tal, né, para buscar fazer esse fazer artístico, né, que é o José Guimarães. Aqui nós temos a trilogia inacabada, né, a Ferro e Fogo, em que ele coloca ali a questão da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Foi um escritor que frisou bastante isso nessa obra, mas para mim, assim, ó, é uma obra, acho que deveria ser uma das obras mais lidas no Brasil, que é Camilo Mortágua. Aqui é uma das obras que mais me tocou na sua feitura, na sua história, né, e na sua técnica, né, o Camilo Mortágua que está no seu fim da vida, tem essa questão do campo, da derrocada do campo, das grandes famílias ricas, né, do Rio Grande do Sul, que acabaram perdendo sua fortuna, enfim. E o Camilo Mortágua, ele vai para assistir um filme no cinema e ele vê essa história passando ali e tal. A estrutura segue nesse sentido. E é uma história fabulosa, tá? Do Camilo Mortágua contando a história da família dele, da sua ascensão, uma família rica, enfim, que acaba perdendo tudo e falando dessa questão do humano. Camilo Mortágua é uma obra que merece ser revisitada, tá? Merece ser revisitada. Está ainda disponível, né, nas própria LPM, que eu falei agora há pouco, né, está disponível nessa obra, mas eu acho que falta o Brasil ler ainda, né, o José Guimarães. E aí eu passo para outro autor, que para mim também é fundamental, que ele foi um grande contista e um grande romancista, que é o Moacir Scliar. Para mim está no meu cânone pessoal, né, o cânone da literatura do Rio Grande do Sul e da literatura brasileira, né, sem dúvida nenhuma, trazendo daí a figura do judeu, né, que hoje tem muitos autores que tratam desse tema, né, do judeu, e ele fez isso de uma forma fenomenal, utilizou bastante dos elementos do fantástico, né, como, por exemplo, aqui no Carnaval dos Animais, né, que são contos curtíssimos, enfim. O Exército de um Homem Só, né, só o título já é um grande achado, né, o Exército de um Homem Só. Moacir Scliar também com a técnica fenomenal, uma linguagem simples, enxuta, frases curtas, assim, aquele floreado muito grande, com uma obra vasta. Ele escreveu vários romances, vários livros de contos, crônicas, ensaios. Ele tem uma obra vastíssima, o Moacir Scliar, reconhecido também nacionalmente, entrou para a Academia Brasileira de Letras, né, e faleceu em 2011, se não me falha a memória. Foi um escritor fenomenal e aí eu contar um pouco o lado para mim importante pessoalmente, mas mostrando assim uma generosidade incrível de divulgar autores e ler os autores. Eu conto uma história rapidinho, assim, o meu primeiro livro de contos, Arranhões e Outras Feridas, lá em 2012. Eu não morreu em 2011. Quando eu publiquei já tinha falecido. Foi em 2011. Já tinha falecido quando eu publiquei. Mas assim, eu mandei uns contos para ele por e-mail. Na verdade, o que aconteceu? Eu mandei e-mail, uns contos, gostaria que o senhor lesse. Não, tá. Passaram algumas horas, alguns dias, ele me retornou um e-mail dizendo que gostou que eu havia lido, né, uma crônica dele no jornal e tal, mas ele perguntou, cadê os contos? Eu não havia anexado os contos. E vejam bem, ele poderia deixar por isso mesmo, mas não, ele disse, cadê os contos? E aí eu mandei para ele os contos, ele gostou de alguns, ele fez algumas observações, né, e depois eu coloquei na contracapa do meu primeiro livro ali, como se fosse para mim foi uma benção, né? Eu não tenho religiosidade, enfim, para mim, não sei que palavra usar isso, né? Mas veja a generosidade do escritor, a importância que tem um escritor do tamanho que ele tinha, né? De botar a mão lá aquele escritor recém começando e fazer questão ainda de ler, né? Entender o e-mail e fazer questão, não, cadê os contos? Esqueceu?
poderia deixar batido. Então, uma generosidade incrível, né, no Moacir Scliar, tá? Então, o Moacir Scliar ele começa, veja bem, o José Guimarães, ele quase toda a sua obra nos anos 70, tá? Então, antes ali o Érico Veríssimo, né? E Jonélio Machado, 30, 40, 50, 60, 70, né? O Jonélio Machado vai até os anos 80 ainda. O Moacir Scliar, né? Dos anos, final dos anos 60 até os anos 2000, né? Com um dos autores mais lidos do país. E aí, mas tem nesses anos 70 surge um escritor que talvez por ter escrito apenas contos, não escreveu romance, talvez não tenha o mesmo alcance que tiveram esses outros escritores que eu elenquei aqui, mas que é respeitadíssimo ainda hoje, né, no mundo literário, pela sua, pela sua precisão nos contos. Então, ele escreveu apenas contos, todos reunidos aqui nesse volume. Estou falando de Sérgio Faraco, tá? Aqui é Contos Completos, tá? Também outro escritor generoso, aquele que ele que me enviou, inclusive, esse aqui, que eu tinha uma edição bastante surrada, e eu escrevi uma resenha sobre os contos completos, e aí nós conversando, tinha uma versão bem surrada e tal, ele me mandou esse exemplar para mim. Então, outro escritor fundamental, com contos que tratam da, da fronteira. Ele divide assim em três partes, né? São três grandes temáticas que vão aparecer nos livros de contos que ele vai publicando a partir dos anos 70. Inclusive, uma bronca que eu tenho com ele tinha com a Lígia Fagundes Telles e tal, que eles renegam alguns contos. Tá? O Sérgio Farax também fez isso. Assim, muitos são contos completos, mas tem muitos contos que não estão aqui porque ele foi renegando alguns contos, assim como a Lígia Fagundes Telles, né? A autocrítica muito grande, assim, né? Dizer, não, isso aqui não faz parte, né, da minha obra. Mas aí, então, ele foi publicando nesses livros de contos, e aí ele fez isso também nos contos completos, de dividir em três grandes temáticas, né? Numa é a fronteira, tá? Onde tem a fronteira do Rio Grande do Sul ali com Uruguai, Argentina, aí tem a questão dos contrabandistas, um pouco do campo, da campanha, e sempre, né, com essa condição humana muito forte ali, né? O Guapiar com Frangos, não vou resumir aqui, tá? Mas se alguém quer procurar, me indica um conto primeiro para ler, é Guapiar com Frangos. Procure, né? Tá disponível na internet, só esse conto. É uma coisa espetacular. Tá? Não vou resumir aqui para não estragar a surpresa. Né? O que seriam esses frangos, o que é o guapiara, enfim. Então, essa linguagem ali da fronteira, com essas questões humanas. Tem uma outra parte que ele trata de personagens crianças, adolescentes, descobrindo o mundo. Né? Toca de bolinhas, assim por diante. E uma terceira parte, digamos assim, bem urbana, né? Falando um pouco entre a cidade grande, um pouco a cidade do interior, e muitos desses contos com uma carga erótica muito forte, assim. Então são três temáticas, né? Da fronteira, da criança, do adolescente descobrindo o mundo, e da urbanidade, com uma literatura com algum aspecto às vezes fantástico, alguns eróticos, enfim, mas trabalhando com essa questão da cidade. Né? Dançar tango em Porto Alegre seria um exemplo dessa outra parte. Outro escritor, então, que eu acho, né, o Sérgio Faraco, que deveria ser redescoberto na literatura brasileira, mas essa questão, né, ele é, né, essencialmente contista, Sérgio Faraco, ele abandonou até há algum tempo de escrever, disse que não tinha mais nada para dizer e tal, acabou publicando um e outro conto e tal, depois ele publicou algumas crônicas, mas não publicou romance, então por isso que muitas vezes ele talvez não seja tão conhecido, que é uma coisa, que é uma falha que nós temos, né, na nossa literatura, que é desprezar um pouco os contistas, embora alguns contistas sejam reconhecidos só pelos seus contos, que é como o Dalton Trevisan, enfim, né? Mas então o Sérgio Faraco, só um grande contista da literatura brasileira, respeitadíssimo no meio quem escreve contos, tem ele como um grande exemplo. Um outro contista aí com uma temática bem ampla, um cara mais cosmopolita por ter viajado para outros lugares, tem uma temática
que hoje, né, com todas as questões do LGBTI, que ia mais, essas coisas e tal, ele está sendo resgatado um pouco disso, que é o Caio Fernando Abreu, né? Aqui eu tenho uma edição da Companhia das Letras, do Morangos Mofados, que talvez sua obra-prima, né? Ele também, assim, ele escreveu alguns romances, né? O Limite Branco, Por Onde Andará Dulce Veiga, agora não me lembro se esse é romance ou é contos também. Mas ele escreveu mais contos, tá? Morangos Mofados, uh, o Ovo Apunhalado, Inventário do Irremediável. E é um cara, foi um escritor bem cosmopolita no sentido de trazer muitos contos passados em outros países, né, em Londres, em que ele viveu, e tem essa temática que hoje está muito em voga. Então é um escritor que está no cânone, coloquei aqui nesse cânone porque ele também é um escritor que ele ultrapassou a fronteira, né? É conhecido nacionalmente. E aí, como eu disse, eu ia trazer um escritor, uma escritora da minha cidade, e que ela foi primeiro uma grande tradutora, e aí como tinha alguns conhecimentos ali e tal, ela estava escrevendo algumas coisinhas, conseguiu publicar pela editora onde ela publicava suas traduções, suas grandes traduções, uma grande tradutora, e que depois se tornou um best-seller bem mais adiante. Foi bastante lida quando ela surgiu nos anos 80, ali como romancista, mas depois foi se tornar um best-seller por ensaios que, para muitos, até quase beira assim, autoajuda, mas na verdade eram ensaios bem mais complexos, eram bem mais trabalhados, mas que, como ela se tornou um best-seller, né? Então ela foi vista assim, aquela história, vira um best-seller, é olhada um pouquinho de canto, né? Estou falando da Lia Luft, né? A Lia Luft ela surge na literatura depois das traduções, enfim, publicou crônicas, poema e tal, mas é com as parceiras, tá? Ditado pela Nova Fronteira, em 1980, por ali, que ela vai surgir como grande escritora com romances, embora curtíssimos, densos, pesados, tá? Com temas relacionados a conflitos familiares, pai, mãe, filhos, uh, as traições dentro da família, enfim, as temáticas bem densas. Então, uma escritora, talvez, que trouxe mais forte, assim, dentro dessa literatura, aquilo que lá atrás o Lúcio Cardoso fazia, né? Por exemplo, para citar um autor, né? Que é essa densidade psicológica muito forte mesmo. Então são romances curtos, mas que são densos, pesados, tá? Aí as parceiras, reunião de família, quarto fechado, enfim, né? Aí mais adiante ela vai publicar daí esses ensaios crônicos, alguns que ela inclusive publicava nos jornais como a Zero Hora, a Vista Veja, enfim. E aí tem o Pensar e Transgredir, e por aí vai, ela acabou se tornando um best-seller e parou um pouco de escrever assim, literatura, romance. Depois ela surgiu como outra coisa, mas tudo que ela fez de contos, romances nesse tempo aí ficou eclipsado, né? Por causa desses ensaios, dessas crônicas, que ela se tornou bastante vendida, né? Nos deixou, né, recentemente, uma escritora que nasceu aqui, então, na minha cidade, Santa Cruz do Sul, de origem alemã, como eu digo, assim, é uma cidade que tem essa origem alemã, então tinha uma cultura muito forte, muita leitura. O pai dela tinha uma biblioteca enorme e tal. E ela daí só que ela vai cedo para Porto Alegre, né? Então não viveu muito tempo aqui na minha cidade. E ela, inclusive, embora já tenha havido algumas homenagens a ela em vida, né? Eu acho que na minha cidade eu acho que está devendo uma homenagem mais forte assim, para essa figura, assim, que eu acho que a grande representante cultural da minha cidade, ela não é assim muito conhecida aqui não, sabe? Só os meios culturais conhecem um pouquinho ela, enfim. E é uma escritora que ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente, uma escritora de respeito. Então eu trago ela. Eu não pensei muito nessa questão de representatividade, tá? Mulher, enfim, minorias, enfim. Eu pensei em trazer justamente esses cânones mais aqueles que ultrapassam, né, o âmbito aqui do Rio Grande do Sul. Aí, só para fechar, então, esses nomes, tá? Eu poderia elencar, falei antes ali, o Luiz Antônio de Assis Brasil,
podia trazer outros nomes como o João Gilberto Noll, que também se transformou num grande escritor conhecido, Charles Kiefer, a Cíntia Moscovitch, o Walter Martins, mais recentemente. Eu tenho aqui na biblioteca assim, um espaço assim, grande de escritores do Rio Grande do Sul que se tornaram conhecidos, né, nacionalmente. O grande antologista, muitos não sabem, mas foi gaúcho, Flávio Moreira da Costa, que também escreveu romance, contos, era gaúcho, o Falso Wolf era gaúcho. Ainda atualmente, muitos não sabem, mas, por exemplo, autores como. Agora me fugiu alguns nomes. Tem muitos autores hoje que é paulista, não, muitas vezes é gaúcho, são conhecidos hoje nacionalmente, né? Então, eu poderia linkar vários outros. Mas aí, para pegar um contemporâneo que está escrevendo ainda, embora tenha uma literatura, tenha um número de livros bem reduzidos, também se notabilizou como contista, embora tenha escrito um romance. Eu estou falando de Amilcar Bétega, que antes era Amilcar Bétega Barbosa, né? Agora ele assina só como Amilcar Bétega, tá? Por que eu estou trazendo esse nome? Hoje ele é publicado pela Companhia das Letras, então tem uma, tem uma certa vitrine nacional, tem as suas obras, algumas. Esse aqui eu deixo o quarto como está, foi solicitado em alguns vestibulares, recentemente na URGS, né, na Universidade do Rio Grande do Sul. Mas tem um nome, então, que eu acho que vai ficar para o cânone da literatura, vai daí ficar para o cânone da literatura, é ele, pela sua contística, em que tem elementos do realismo mágico, do fantástico, né? Tem citações a Cortázar aqui. Uh, e desses escritores contemporâneos, assim, é o que eu destacaria, como, ó, esse cara, ele vai ficar. Esse ele vai ficar, Amilcar Bétega. Se alguém não conhece, procure conhecê-lo. Já esse vai entrar no cânone literário. Eu posso ter esquecido aqui alguns nomes, com certeza, tá? Tem muitos contemporâneos que poderiam vão entrar no cânone, né? Devo ter, obviamente, Ciro Martins lá atrás, enfim, outros nomes, né? Mas eu acho que dá um bom tamanho para orientar assim a quem quer conhecer um pouco da literatura do Rio Grande do Sul. Os livros mais acessíveis são esses nomes que eu citei aqui que vocês vão encontrar. Eu acho que seria isso, sim, esses nomes que são do meu cânone, né? Poderia colocar outros ainda, mas são também do cânone nacional. Não é só da literatura do Rio Grande do Sul. São caras que ultrapassaram as fronteiras. Eu queria só registrar que o professor Cassionei chama de resenha os ensaios de crítica literária que ele tão habilmente escreve há muitos anos na imprensa do Rio Grande do Sul. Desafeito à excentricidade e ao exibicionismo, os seus ensaios, que ele chama de resenha, são a demonstração da modéstia dos sábios. Professor, Pequenos ensaios, então. pequenos ensaios, então, como o senhor preferir, né? Eu tenho aqui 3 questionamentos Opa, antes de encerrarmos e de liberarmos também aqui o espaço para quem queira fazer algum outro questionamento. O primeiro deles, eu andei revisitando estes dias o livro da professora Regina Zilberman, A Literatura do Rio Grande do Sul. Aliás, eu tenho manifestado o interesse de, onde tem um livro de literatura de algum estado, eu vou tratando logo de garimpar e tentando verificar o que, que há de muito pessoal, sobretudo de linguagem e de identidade, que possa definir bem aquele estado. Mas veja bem, estou citando aqui a Regina Zilberman exatamente porque nós temos um grande conjunto de teóricos. O Rio Grande do Sul é um estado que exerceu, do ponto de vista da educação, nos estudos literários, uma influência muito grande sobre o Brasil, no Brasil inteiro, por concentrar polos de estudos de literatura
ainda bastante respeitados, por meio, sobretudo, dos seus programas de mestrado, doutorado, no outro tempo também especializações, que levavam gente, né, que chamavam a atenção de interessados em estudar a literatura do Brasil inteiro. A PUC fazendo esse trabalho, a Federal do Rio Grande do Sul, a, a, a Universidade de Caxias do Sul também fazendo esse papel, e a Unicinos e outras instituições. E aí nós temos grandes nomes, como o professor Regina Zilberman, Vera Teixeira de Aguiar, e outros tantos. Poderíamos aqui elencar um grande conjunto de nomes da literatura para a infância, inclusive, que só literatura para a infância, né, inclusive no Rio Grande do Sul, dá para se fazer um passeio muito significativo pelo cânone da literatura para a infância no Rio Grande do Sul. Um dia, né, voltaremos ao assunto, né? Então, nós temos aí esses pesquisadores e grandes historiadores como autores de livros, embora que com perspectivas diferentes. Nós temos o professor Sérgio Gonzaga, que escreveu um muito bem sucedido livro para educação básica, que é o seu curso de literatura, que tem uma circulação nacional. E a história da literatura de Carlos Nejar. Então, eu pergunto ao senhor, a permanência, o vigor desses pesquisadores e também de nomes que ajudam a construir a história da literatura brasileira, no seu sentido historiográfico, contribuiu, interferiu de alguma forma ou não, é algo que caminha paralelo à história dos autores mais canônicos da prosa de ficção no Rio Grande do Sul. Você pode estabelecer alguma ligação ou são linhas que contribuem para fortalecer o sistema literário, mas não tem uma decisão mais acentuada sobre a presença desses grandes nomes no cânone. O interessante é que esses nomes, né, embora tenham um trabalho acadêmico muito forte, né, sejam lidos a partir dos seus artigos em revistas acadêmicas, né, trabalhos em seminários, em congressos, etc., muitos desses nomes também escreviam nessa época passada, aí, em que havia um espaço considerável na imprensa para se escrever sobre literatura, né, como eu citei agora há pouco, o Caderno de Sábado do Correio do Povo. Eu até tive até contribuí alguns anos atrás na retomada que houve desse caderno. Eu contribuí com alguns pequenos ensaios. Mas o Caderno de Sábado do Correio do Povo, esses autores todos, né, Regina Zilberman, Celso Loureiro Chaves, Antônio Hoffmann, o próprio Sérgio Gonzaga, Luiz Augusto Fischer, enfim, eles escreviam para esses cadernos, né, o Caderno de Sábado do Correio do Povo, o Cultura da Zero Hora, e alguns, como Luiz Augusto Fischer, né, publica até hoje na Folha de São Paulo algumas de suas resenhas provocativas. Então, eu como leitor, esses autores foram importantíssimos por terem escritos para a imprensa também, com artigos para a imprensa nesses cadernos mais específicos para a literatura e para das artes de uma forma geral, né? Agora, se for pensar, eu como já passei pela academia, né, pela universidade, eu fiz um mestrado em letras, né, então durante muito tempo com curso de letras e mestrado, eu notei lá dentro, e aí de fora, eu conversando com outras pessoas, né, que muitas vezes muitos desses trabalhos ficam só na academia, embora disponíveis na internet, né? A gente vai pesquisar sobre algum autor ali, alguma coisa, a gente encontra ali as revistas online, enfim, da universidade, mas pela linguagem, pela questão de citação, enfim, linguagem mais acadêmica, o leitor comum e o leitor do dia a dia, enfim, não lê toda essa produção que é feita academicamente. Fica só ali no meio acadêmico, e muitas vezes nem as pessoas do meio acadêmico leem, né? Só são publicados ali para
para ganhar pontuações no Lattes e tal, né, para gerar essa máquina de pontuação do Lattes, para gerar daí pontuações para a universidade e verbas, etc, etc, né? Então hoje, assim, tem muita gente produzindo na academia com ensaios muitas vezes bons, enfim, mas que ficam só ali, né? No jornal, quase ninguém publica mais, são muito poucos. E esses nomes que eu citaste e vários outros eu lia e fiquei conhecendo a literatura a partir desses nomes, né? E aí, bom, aí tem a internet, mas a internet daí são muitas publicações, são muitos sites, são blogs e tal, e também tudo acaba se diluindo no meio disso tudo. Inclusive, quando eu falo assim dos meus pequenos ensaios, né, das minhas resenhas, dos meus escritos sobre livros, é uma pequena coisa no meio de um uma porção de teias, né? Por isso é web, né? Porção de teias. Então hoje tudo acaba se perdendo. Então hoje o espaço é maior, tem mais condições hoje de se aparecer, né? De aparecer estudos de literatura, mas acaba se perdendo nesse cipoal, nessa teia da internet. Mas esses nomes aí, então, né, foram fundamentais e são fundamentais para a literatura do Rio Grande do Sul, foram fundamentais para mim como leitor, porque eles publicaram na grande imprensa. Eles publicaram também na grande imprensa, senão também talvez não haveria essa relevância. Né? O Sérgio Gonzaga, além que também é um cara generosíssimo, assim, né? Além do curso de literatura, que era Manual de Literatura Brasileira, depois se tornou curso de literatura brasileira, ele também escrevia para o jornal, ele fazia várias matérias e organizava muitas vezes artigos para os jornais. Então, esses caras que eram da academia, que em princípio seriam fechados, eu estudava no ensino médio, eu lia Regina Zilberman lá no jornal, lia Sérgio Gonzaga, lia o Celso Loureiro Chaves, porque eles publicavam, os caras que estavam lá na academia. Hoje quase não tem isso. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu penso nesse sentido. Né? Ainda sempre existiu, né? Essa questão da crítica acadêmica, né? Do ensaio acadêmico e o ensaio na grande imprensa ou hoje na internet, né? Já que a grande imprensa também já deixou de lado esse, esse espaço, né, para literatura, né, de ensaio para literatura. Sistema literário forte significa também literatura vigorosa, né? É isso que o senhor está aí fazendo com que nós entendamos, né? Professor, quando nós falamos do essencial da literatura de cada estado, nós vamos logo imaginando os grandes temas ou o grande tema que define a literatura daquele estado, ou uma forma de dizer que se destaca e que define muito bem a identidade de uma gente. No caso do essencial da literatura do Rio Grande do Sul, qual seria o grande tema dessa literatura? Seria a sua história manifesta por meio de alguma revolução, revolta? Qual o grande tema da literatura do Rio Grande do Sul? Se a gente pensar um pouquinho nesses nomes que eu elenquei, e para ver como a gente acaba esquecendo, quando falou em história, né? Lembrei agora do Tabajara Ruas também, que seria um escritor que entraria para esse cânone e que escreveu boa parte dos seus livros sobre a história do Rio Grande do Sul, os barões assinalados, né? Que tem uma intertextualidade com Camões, né? E outras obras. Mas se a gente pegar assim, ó, o Érico Veríssimo trata da história do Rio Grande do Sul. O Josué Guimarães trata da história do Rio Grande do Sul. O Moacir Sclera tem alguma coisa também, até escreveu sobre a Revolução Farroupilha também, escreveu algumas coisas infanto-juvenis sobre isso também tem no Rio Grande do Sul. Luiz Antônio de Assis Brasil tem sobre a história. Então, se a gente pegar assim, o grande tema da literatura, principalmente esses nomes mais essenciais, né? Todos eles trabalharam de alguma forma com a história do Rio Grande do Sul, com algum aspecto da história do Rio Grande do Sul, seja a Revolução Farroupilha, seja a imigração alemã, a imigração italiana, né? Lembrando aqui do
José Clemente Pozenato, né, que escreveu o Quatrilho, né, que se tornou também uma obra fundamental pela adaptação do cinema, né, trata ali da questão da colonização italiana. Então, são vários aspectos, então, vários aspectos da história do Rio Grande do Sul, né, as evoluções, enfim, né, Getúlio Vargas, né, que é a figura fundamental. Eu acho que o grande tema dessa literatura mais essencial e mais canônica, digamos assim, é a história do Rio Grande do Sul. Acho que não tem como fugir disso. Embora, né, tenha outras temáticas que vão aparecendo, mas acho que é essa mesmo. Escritor de talento, professor Cassionei, costuma se renovar, a grande maioria, costuma se renovar à proporção que vai construindo a sua obra, e ele considera que sua obra é sempre inacabada. Quando você examina o cânone da literatura no Rio Grande do Sul, seria presunção da nossa parte imaginar que exista um escritor que se destaca exatamente porque foi por demais inventivo no seu projeto literário, por ter se renovado no seu projeto literário? É possível nós afirmarmos que temos um grande escritor no Rio Grande do Sul que se renovou o tempo inteiro enquanto escritor? Eu acho que o Moacir Sclia, né? Talvez, não sei. Essa é uma pergunta difícil nesse sentido, né? Talvez o Moacir Sclia pela variedade de temas, pela variedade de gêneros. É uma pergunta difícil. É uma pergunta que nós vamos deixar para os leitores de uma maneira geral do Rio Grande do Sul, né, professor? É, É, eu vou, professor, antes aqui de fazer aqui um pedido, questionar se Rodrigo Del Santina gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de se manifestar, algum comentário. Em caso afirmativo, me confirme, para que nós possamos colocá-lo em tela. um abraço para o Rodrigo. Muito obrigado por Já, sua já li a presença, obra Rodrigo. dele. Já li uma obra dele. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença. Cassionei, eu peço então que você finalize as suas palavras fazendo um convite especial para que os que o assistem conheçam o seu mais recente livro. Que livro é esse, Cassionei? Pois é, né? Eu comecei a escrever, a aparecer um pouquinho, né? Daí por isso tu me conhece, né? Por eu publicar algumas coisas, né? No jornal, eu publiquei as resenhas no jornal Gazeta do Sul aqui da cidade, e eu fui colocando no blog, né? Hoje eu tenho um dos blogs, ali no Blogspot, um dos mais antigos de literatura que está ainda em funcionamento, digamos assim, né? Esses dias falando com o Santiago Nazarian, que é um escritor que agora me foge, agora, se não, não, sei, não me lembro se ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele viveu um tempo no Rio Grande do Sul, ele muitas vezes colocava ele como escritor gaúcho também, o Santiago Nazarian. E aí um dia conversando com ele e tal, e aí ele disse, não, eu tenho o blog mais antigo. E realmente ele tem um blog ali, alguns meses mais antigo do que o meu, que surgiu lá em 2005, né? Claro, não sou um blogueiro mais antigo, é que tem muitos blogs que foram tem gente que migrou do Blogspot para o WordPress, para o Medium, essas coisas todas. Eu mantive ali o Blogspot e muitos dizem que é algo arcaico, inclusive. Veja que estranho, né? Dizer que o blog é algo arcaico, né? Mas assim, eu publicando aí nessas coisas nos blogs, aí nas redes sociais, aí, enfim, eu me tornei razoavelmente conhecido, né, pelas minhas resenhas, né, ou pequenos ensaios. Às vezes quando fala resenha, né, tem a resenha acadêmica, enfim, por isso essa questão de colocar, achei, né, pequeno ensaio, resenha, críticas literárias, às vezes a gente fica meio assim de falar que é crítico literário, né, alguns colocam, professor Cassionei crítico literário, e eu às vezes me coloco também dessa forma, né, mas eu sempre procurei, por isso que eu acho que é importante essa questão do ensaio, que eu sempre procurei fazer uma inventividade no que eu escrevo. Tem alguns desses pequenos ensaios em que eu emulo a linguagem da obra que eu estou tratando e tal. Eu sempre procurei fazer isso.
que é meio a ideia de que a crítica literária também é um gênero literário, quando ele se torna inventivo, não faz aquela coisa apenas protocolar, né, que é fazer um resumo da obra, fazer o julgamento, enfim, não, mas também, né, buscar novas perspectivas e ampliar a obra que está sendo lida, né, ampliar para que o leitor tenha mais subsídios para ler, né, e fazer algo próprio também, né, uma leitura própria e trabalhar com a palavra. Eu, eu pego meus pequenos ensaios, na maioria eu procuro trabalhar literariamente com eles, né? Mas aí, então, comecei com crítica literária, com resenha e tal, mas eu já escrevia contos, né? Então, um dia tu tem que publicar, né? E quando começou essa questão das editoras sob demanda e tal, eu arrisquei um, enfim, aí publiquei o livro de contos Arranhões e Outras Feridas. Depois publiquei o segundo romance, o segundo livro é um romance, Os Óculos de Paula, que se eu fosse puxar brasa no assado, eu diria assim, como eu falei lá do Camilo Mortágua, por exemplo, o Brasil deveria ler. Eu gostaria que mais pessoas lessem Os Óculos de Paula, tá? Que um romance que eu dediquei foi meu projeto de mestrado, em vez de escrever uma dissertação de mestrado, eu escrevi o romance do mestrado com algumas notas dissertativas, até publiquei separado em forma de e-book essas notas dissertativas sobre o romance, enfim, e que é um romance que alguns leram, assim, os poucos que leram gostaram, se surpreenderam, assim, com o final e tal. Eu acho que esse romance mereceria uma chance, que é Os Óculos de Paula, que é o segundo. Esse está disponível aí em vários exemplares, e na estante virtual tem muitos exemplares para vender dos Óculos de Paula, tá? Óculos de Paula, do Cassionei XP3. Depois publiquei pela Penalux, o Cacos e Outros Pedaços, livros de contos. E aí encontrei aqui na editora Bestiário, de Porto Alegre, o seu editor, o Pinha, ele é um cara espetacular, assim, é quase com mecenas, assim, porque às vezes ele tinha dinheiro do próprio bolso para editar algumas coisas ali e tal, e, e publica muitos autores, até o Carlos Nejar, né, a gente falou do Carlos Nejar, que poderia entrar no cânone também da prosa, né, mas só que ele se tornou muito mais notável pela poesia, né, o Carlos Nejar, mas também escreveu contos e romances, só que daí são eclipsados pela poesia, né? Mas então ele também é publicado pela Bestiário. Aí a Bestiário publicou meu livro Relatos Póstumos de um Suicida, que tinha um título maior, assim, mas aí o editor, muito sabe, disse, não coloca títulos tão grandes assim e tal, que é um romance que eu acho também que eu procurei fazer uma coisa bastante experimental, assim, e sempre com essa temática, eu gosto bastante da temática da literatura sobre a própria literatura, né? E aí a editora também publicou em formato de e-book, disponível na Amazon, todos os meus livros, tá? Arranhões e Outras Feridas, Óculos de Paula, Cacos e Outros Pedaços, Relatos Póstumos de um Suicida, todos esses estão disponíveis também na Amazon, né? Para quem gosta de ler lá em e-book, são disponíveis aí todos pela editora Bestiário. Não tem ainda em e-book, mas logo vai ter, né? Mas esse é o meu último romance publicado pela Bestiário, é o Desvarios Entre Quatro Paredes, que eu escrevi durante a pandemia, que é em forma de um diário, ali na época crucial ali da pandemia 2020, né? Em forma de diário, de um personagem que daí está escrevendo um romance e tal. E aí eu brinco muito, trabalho muito essa questão da parede, né? Vão aparecer muitas paredes aí em letras de músicas, que vão ser citadas em coisas relacionadas ao personagem, né? A parede aqui é muito importante. Eu não posso julgar minha obra, né? Eu não sei, não sei se são boas. Algumas pessoas dizem que tá legal, outras pessoas preferem o silêncio, né? Mas aí eu tô. Professor Cassionei, Tá onde disponível. Os Desvarios Entre Quatro Paredes tá disponível comigo. Também tem muitos exemplares do Relatos Póstumos de um Suicida. É só entrar comigo pelas redes sociais, ou então pelo site da editora Bestiário, de Porto Alegre. eh, essas obras estão disponíveis. quero então agradecer ao professor Cassionei Petri, que fez esse passeio pelo cânone da literatura do Rio Grande do Sul, ficção. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite e vida longa a esse projeto aí que está fazendo esse mapeamento aí da literatura brasileira. Parabéns.
Vida longa. Boa noite.